Tá ouvindo isso aí, Nutri? Essa é a oportunidade de alavancar a sua carreira batendo na sua porta. E essa oportunidade não vai vir por sorte e nem por mágica, mas sim por metodologia. Dentro do maior evento para nutricionistas empreendedores do Brasil, nós vamos revelar toda a metodologia que gerou mais de 100 milhões de reais para nutricionistas. E essa mesma metodologia você vai conseguir replicar no seu negócio. Além de você ter a grande oportunidade de viver a ambiência de mais de 400 nutricionistas que estão ali com um único propósito: aprender sobre como alavancar e escalar os seus próprios negócios. Essa é a nova era da nutrição e esse é o meu convite que está batendo na sua porta agora para que você consiga entrar para essa nova era junto com a gente. Então, fica ligado, porque as oportunidades que batem na porta muitas vezes vão embora. Galera, sejam muito bem-vindos a mais um Estudo de Caso Nutrição Sem Fronteiras, dessa vez com o Bruno Itagiba, e eu tô feliz demais de receber esse cara aqui hoje, porque o Bruno é uma referência de como que você, quando coloca realmente execução, trabalho duro, consegue colher resultados fora da curva. Trouxe ele para poder trazer a história dele, inspirar um pouco você que está aí assistindo. E Brunão, por favor, se apresenta um pouco para a galera e fala um pouco também sobre a tua história com a nutrição, como que tu acabou se tornando nutricionista, porque eu acho que essa história é super interessante, se contou uma vez lá na imersão do Rio, e eu queria escutar de novo. Manda ver pra galera. Perfeito. Então, primeiramente, muito prazer, me chamo Bruno. Fico muito feliz, muito honrado de poder dividir um pouquinho aqui da minha história com vocês. Até falei com o Samir uns dias atrás. Quando eu entrei na mentoria, eu ouvi a história de muitas pessoas que estavam lá, da Richelle, do Gustavo, quem mais? Do Matheus Galvão. Então, assim, e me motivou muito. Então, assim, se motivar uma pessoa, já está valendo também, e que a gente continue aí essa cadeia para frente. Bom, a minha história com a nutrição, ela começou lá atrás, de que ali em torno dos meus 13 anos, mais ou menos, eu estava ali num processo de obesidade, por diversos fatores ali, e eu bati na trave do diabetes, né? A minha glicose estava muito alterada ali em torno dos 120, e aí meus pais, como médicos, me alertaram do perigo disso para minha saúde. E na época, a minha experiência com nutricionistas foi muito ruim e eu comecei a buscar informações por conta própria, né? Ali, por exemplo, em grupos do Orkut, o Fórum Hipertrofia, essas coisas, acho que foi a Prática com primeira fonte. musculação, né? A fã, Pô, o um blog, clássico, um clássico. tava lá. Assim, a galera do YouTube em peso lá. Então, assim, acho que foi a primeira fonte de informação de muita gente aqui que faz nutrição hoje. E aí, com isso, eu comecei a buscar mais, até que eu fui fazer faculdade, fui de exatas a minha vida inteira, não fiz nutrição de cara, passei na faculdade de engenharia boa aqui do Rio, 100% de bolsa, fiz, não adaptei, vi que era aquilo que eu não queria, e aí sim que eu resolvi dar a chance para a nutrição. Foi bom também que eu cheguei com uma cabeça muito mais madura e pude aproveitar muito do curso, focando naquilo que eu realmente amava e que eu realmente queria, que era um atendimento individualizado de consultório. Já fui para a faculdade com essa ideia na cabeça, né? E aí, perfeito. E aí, com isso, cara, só me apaixonei mais e mais pela nutrição. Assim, gosto de falar, falo isso com certa frequência no Instagram, que eu amo o que eu faço. Não tem nada melhor do que você receber um feedback de uma pessoa falando que você mudou a vida dela, de que você salvou a autoestima dela, que ela voltou a usar um biquíni pela primeira vez depois de anos. Então, assim, isso aí, para mim, eu ganho o dia, eu ganho o dia. Então, assim, sou realizado demais com a profissão. A significância, né, Bruno? Perfeitamente. Assim, ela me preenche o propósito, digamos assim. Massa. E aí, depois que entrou pra nutrição, começou os trabalhos. Em que momento que tu conheceu a Nutrição Sem Fronteiras, irmão? Foi ali no final do... Foi antes da imersão de setembro, não foi? Foi agosto? Eu comecei a acompanhar o seu conteúdo voltado para a mentoria, foi mais ou menos ali em maio do ano passado, de 2023. Eu já te acompanhava quando se atendia ainda, É né? mesmo? Samir nutricionista, mas Massa, assim, não a parte da mentoria ali e tal, foi lá para mais ou menos maio. massa, que massa. Não sabia não, bicho. Eu Conta, acompanhei, conta acompanhei. mais essa história aí, pô. Vi você rodar no. Esqueci o nome Motorhome? agora, não é furgão. É motorhome, perfeito, Ah, perfeito. que Vi você massa. rodar, daí que surgiu, né? Toda o Sem Fronteiras. Foi. Que massa. Old school total, então, irmão. Tá doido, bom demais, velho. Que massa. E aí, quando tu tava ali nessa fase, né, já ano passado, ali, quando tu começou a acompanhar os conteúdos, quais que eram os principais desafios e dificuldades ali na época?
O que que tu vivia e quais eram as principais dores ali para poder a gente entender? E aí o pessoal pode se identificar também, né? Quando eu conheci o Samir, quando eu comecei a falar com ele, eu tinha uma queixa de que eu me via muito estagnado, né? Eu não conseguia evoluir. Ou eu passei por duas situações. A situação um foi de cobrar um preço de banana sem me valorizar e atender tipo 100 pacientes no mês, dormindo 4 horas por noite. E aí eu tive diversos problemas que eu nunca tive na minha vida. Comecei a ter queda de cabelo, várias vezes estourou um vaso no meu olho por causa da pressão alterada. Então, assim, era uma vida assim que eu não tinha nenhuma qualidade de vida. Era realmente cobrar um preço ridículo, de não me valorizar e ter que correr atrás para conseguir dar conta do recado. Essa foi a situação um. E a situação 2 foi quando eu comecei a me valorizar um pouquinho mais, mas ainda assim eu era, digamos que, muito inexperiente no business, eu não conseguia fazer uma boa captação, eu não tinha uma boa imagem, minha produção de conteúdo não estava tão legal, e a estrutura do meu negócio ela era bem desorganizada, eu acho que essa é a palavra correta. E aí eu estava mais de, acho que eram 7 meses estagnados com o mesmo faturamento e o mesmo número de atendimentos. Nem baixava, nem subia. Esses 100, Perdão? esses 100 atendimentos que tu falou, fazia uns 80, 100 ali, constantes, aí tava num teto e sobrecarregado. Esses 100 atendimentos foram mais ou menos no final de 22. Só que aí eu subi o meu valor Assim, e aí aí eu caiu fiquei um mais pouco. ou menos ali uns 40, 45. E aí foi de dezembro de 22 até mais ou menos julho de 23, assim, nessa faixa. Entendi. Que aí tu ganhou qualidade de vida, porque tu subiu o preço e tudo mais, mas ao mesmo tempo se viu em outro teto ali, que era esse novo teto do preço, né? Que tu não conseguia subir mais do que aquele preço e também não conseguia trazer mais gente do que tinha. Exatamente, exatamente. Mas eu acho que era tanto por uma questão de desorganização minha, quanto uma falta de um bom posicionamento, um bom. Até a estrutura do serviço em si, né? E aí, por exemplo, ali, eu falei com o Samir ali em meados de fevereiro, eu estava em uma outra mentoria, até falei isso com ele, eu falei, estava assim, muito desapontado que eu fiz um investimento alto e que não me trouxe nenhum resultado, tipo zero. Eu senti que eu fui jogar dinheiro e tempo no lixo. Estava bem chateado. E aí, Samir me deu um voto de confiança que eu falei assim, ó, quando eu acabar essa aqui, vou lhe procurar. E assim, uma coisa que eu fiquei muito feliz até na época foi de que antes ele perguntou quanto que eu finalizava e tal, eu falei ali, em meados de agosto. E aí, pouco antes de eu acabar, ele retornou a falar comigo e tal. E aí, beleza. E aí, na hora que ele me apresentou e tal, pô, eu gostei muito, mas eu fiquei naquela, pô, acabei de fazer um investimento muito grande e jogar o dinheiro fora. Podia ter Vou, ficado não vou, vou, traumatizado, não né? vou. Exato, exato. Eu falei, caraca, vou ou não vou? E aí, o meu voto de decisão final, eu já queria muito, mas o meu voto de decisão final foi quando eu vi uma pessoa que eu conheço pessoalmente, né, que no caso é o Miguel Arcanjo aqui, Assim. que eu vi lá o depoimento dele, o relato dele. Aí eu falei, É um cara, podcast até com o Miguel. Sangue bom demais, moleque. Gente boa ele demais. é gente fina. Eu não sou amigo próximo dele, mas assim, eu Acompanhava, sou né? amigo de muitos amigos, tá no mesmo ambiente, sabe? Mas assim, eu falei, cara, se eles conseguem, eu também consigo. Essa é a Chutar a bola e mentalidade, correr atrás. a mentalidade certa para o sucesso, né, velho? Porque quando você se cerca de pessoas que estão tendo um resultado ali maior do que o seu, a real é que eles têm algum conhecimento ou habilidade que você não tem ainda, né? Porque com, né, você tendo acesso a isso, você não tem nada que separa você de alguém que está tendo um resultado ali maior. Né? E claro, pode ter o fator tempo também, né? O fator tempo também entra nessa conta aí. Mas no final das contas, essa tua mentalidade, pô, se essa galera tá fazendo, eu também consigo, fez tu tomar uma ação que mudou tudo, né, bicho? Então isso foi Com interessante. toda certeza. Com toda certeza. E assim, aí falei com o Samir e tal, a gente fechou a mentoria e eu falei, cara, quero fazer valer. É, assim que eu entrei lá no grupo, eu já via toda a galera assim mandando muito bem e o fato de estar inserido nesse grupo motivava mais ainda, sabe? E aí assim que eu entrei, eu falei, tá, vou fazer valer, né? E aí eu lembro que foi muito engraçado que fiz o pagamento já no mesmo dia. Eu estava lá falando com as colaboradoras. Eu não lembro se foi a Giovana, se foi a Isabel, não lembro agora quem foi, mas como é que eu faço para ter o acesso? Já consigo ver os vídeos que não sei o quê. E assim que liberou o acesso, eu assisti o material do Samir mais do que se fosse uma série da Netflix, né? Era Samir no computador e papel e caneta na Maratonando. mão.
maratonei firme, firme, firme. E aí, uma coisa assim que foi, para mim, foi na época, foi uma explosão aqui, é que, cara, eu consegui ter o retorno do investimento em coisa de uma semana. Acho que foram 8 dias, se eu não me engano. Mas tu fala de forma figurativa do conteúdo foi top, não sei o quê, ou de realmente fazer o dinheiro de volta? Não, assim, de conseguir ler e aplicar aquilo. Por exemplo, uma coisa que me marcou muito na época foi de que, por exemplo, foi uma aula sua falando que a coisa mais poderosa que você pode ter é uma lista de contatos, a lista de leads, uma coisa assim, né? E aí eu falei, tá, eu tenho uma lista de contatos. Eu peguei todos os meus contatos do Rio de Janeiro, Olha lá. mandei mensagem ali, fiz um CTA maneiro e tal. Fiz ali, por exemplo, dando um brindezinho, que era na época a regata e o top ali para as meninas e para os meninos. E, cara, a conversão foi absurda, absurda. Eu que, por exemplo, fazia ali em média os meus 45 pacientes no mês, cara, eu marquei em uma semana 20. O que Caramba. eu fazia num mês, eu fiz metade em uma semana. Então, assim, foi uma coisa muito surreal. E aí, isso aí eu continuei aplicando tudo certinho, né? Eu entrei para a mentoria no final de julho. E o mês de agosto já foi uma virada de chave. Uma virada de chave. Então tu E pegou, aí, tu entrou, né, Bruno? Aí tu olhou para todo aquele conteúdo, consumiu, e aí quando tu viu aquele primeiro insight que tu conectava muito bem com o teu negócio, né, que a gente direciona isso no início, né? A gente fala, cara, assiste essas aulas. E aí tu assistiu e falou, cara, a minha lista aqui tem ouro. Aí já executou imediatamente, já foi vender a nova oferta com novo preço, e em uma semana fez 20 pacientes aí que já pagou a mentoria, ali, todo o investimento e ainda teve, né, todo o restante ainda do sobrou. E ainda sobrou. E dobro. assim, não foi só um insight. Eu peguei muitos insights bons com as aulas. Por exemplo, a forma de você vender o seu produto, né? De você escutar as dores do seu paciente, de você saber dar valor para o seu serviço. Porque, assim, muito do que aconteceu no passado é porque eu não sabia dar valor ao meu trabalho. Tipo, eu acho que é aquele caso clássico que acontece com todo mundo, de a pessoa fala, quanto que é o serviço? Você responde, né? Mas não É textão, aquilo, Ctrl você... C, Ctrl V, né? é isso, é isso. Ou você manda quando você Ctrl V, ou você só passa o valor. E aí É. a conversão. Então, assim, saber fazer aquela oferta irresistível também foi uma coisa que mudou muito. E aqui, é aquilo uma coisa que é incrível, porque você aprende uma vez e você pode até continuar aperfeiçoando. Eu acho que a gente sempre se aperfeiçoa. Só que, assim, é uma coisa que você não esquece mais. Você Não dá. leva para a vida. Eu comecei a Total, aplicar na primeira semana de mentoria e eu faço até hoje. total. E velho, porque tipo assim, né? O processo de vendas, ele é muito importante, porque quando você recebe ali uma pessoa interessada, eu costumo dizer que é da porta para fora, é o marketing, né? Então tem que ter Sim, alguém trazendo pessoas interessadas. Só que depois que a pessoa bate na porta, ou toca a campainha, tem que vir as vendas, que vai abrir a porta e vai convencer a pessoa de entrar. Então, essa é sim, a parte das vendas em si. E depois que entra, tem que ter gente lá para cuidar bem desse cliente e fazer ele permanecer. Então, é a analogia perfeita assim, para as três áreas do nosso negócio. E muitos nutricionistas, eles investem muito em conteúdo, produzem bastante conteúdo e muito conteúdo, só que na hora de vender, não sabe vender, e na hora também da entrega, não tem um pós-consulta com uma oferta muito boa, com muito resultado ali para o cliente, para ele querer ficar. Né? Então, foram essas as peças do quebra-cabeça que tu foi ali encaixando, né, bicho? Muito massa. com toda certeza. E assim, até o fato também da gente conseguir aperfeiçoar o check-in ali, eu já tinha um tipo de feedback, não tão completo quanto o check-in, mas assim, até da gente conseguir aperfeiçoar, dar um suporte de perto, ter um onboarding realmente, cara, o paciente ama isso. Tipo assim, ele vira seu fã, né? É aquilo, o paciente que é paciente, ele vira fã. Então, assim, eu senti também que a proximidade, a conexão com os meus pacientes aumentou muito, né? Por exemplo, se antes eu tinha duas, três marcações ali no story, agora eu tenho 10, 15 no dia. Assim, a galera me manda vídeo, ó, lembrei de você, que não sei o quê. Então, assim, o paciente mais conectado com você, Influencia, ele fica mais fiel, né? influencia Perfeito. tudo, porque como tu falou, muito mais marcações, muito mais marketing ali envolvido. Aí a pessoa indica e fala de você na roda dos amigos. Isso são coisas até invisíveis que a gente não percebe, mas que isso influencia muito. Então, boca a boca positivo, né? Se você só entrega Exato. uma dieta, por exemplo, para o paciente, não que você fizer isso porque você nunca fez, né? Mas muita gente faz. Entrega uma dieta só e tchau. Você só tem um Uhum. ponto de contato com o paciente. A chance dele lembrar de você é Baixíssima.
Baixíssima. Agora, se toda semana você tá lá, aí dá apoio, aí manda um áudio, aí faz um ajuste no cardápio, realmente faz essa entrega, primeiro, você pode cobrar mais caro por isso. Segundo, você cria um efeito no paciente onde ele paga mais caro e ainda fica mais feliz e fala bem de você e cria essa bola de neve positiva, né? Perfeito. Assim, uma outra coisa que eu aprendi muito também, até além de você, mas também com a tribo, né? Inclusive eu aprendo com eles todos os dias, mas que eu aprendi muito com eles, foi essa questão de melhorar a experiência do paciente, né? A gente pode fazer isso de diversas formas. Pode fazer isso com o nosso atendimento, sendo sempre solícito, estando sempre presente. Também, como por exemplo, a gente pode fazer com uns brindezinhos aqui, um brindezinho ali, ter uma sensação de comunidade entre os pacientes. Então, assim, esse tipo de coisa eu vou aprendendo assim quase que diariamente até hoje, né? Assim, acredite se quiser, o meu único grupo que não é silenciado é o grupo da mentoria. É o único Só grupo que não é fala. silenciado. Exatamente. Assim, uma outra coisa que me ajudou muito até na produção de conteúdo também, para aumentar a captação, foi saber mexer com automações, né? Por exemplo, quem nunca fez um e-book ali com Gama? Incrível. Então, assim, A AI, ajuda né? demais. Gama.ai. Sinistro. Porque traz muita Sinistro. velocidade, né? Dá muita velocidade, e aí você, por exemplo, anuncia ali no Instagram que você fez um e-book para a galera, aí você consegue mais leads. Então, assim, é uma bola de neve que ajuda muito, que ajuda muito. Total. E são pontos que tu trouxe, Bruno, que a galera realmente não olha muito. Por exemplo, automações e ferramentas e inteligência artificial. Você comentou sobre o Gama.ai. Pô, isso é uma ferramenta incrível de construção de e-books, slides, apresentações. Facinho de usar e que realmente fica bom, né? Por exemplo, outras, o Captions, que é de edição de vídeo. O próprio ChatGPT, Perfeito. né? Usar o ChatGPT de forma estratégica, né? Então são coisas que para o nutricionista que muitas vezes veste muitos chapéus, né? Pô, o cara trabalha ali como nutricionista, social media designer, editor de vídeo, contador, vendedor, secretária. Irmão, é muita coisa. Então ter essas ferramentas para dar apoio é muito importante. Eu sei que muita gente às vezes tem medo, receio, sei lá, às vezes uma certa resistência pelo novo mesmo, existe uma curva de aprendizado, mas eu acredito muito que isso muda o jogo, tanto do check-in, como passando para ferramentas de disparo em massa para a parte de vendas, como para ferramentas de criação para o conteúdo, como as que a gente comentou. Então, acho que é super interessante ter sim, né, ferramentas para poder te apoiar. Qual que é a tua visão sobre isso, irmão? Como que mudou isso para ti? Assim, isso me ajudou demais, porque, por exemplo, cada um tem seus pontos fortes, seus pontos fracos, né? Um dos meus pontos fracos sempre foi a tecnologia. Por Ó, exemplo, eu demorava muito, mas muito, para fazer um post. Não tenho esse domínio assim tão bom de Canva, de Illustrator, essas coisas. Então, assim, ter um Gama ali, ele uma automação para isso, cara, um post que eu levava, por exemplo, não sei, um e-book que eu levava, por exemplo, 8 horas para fazer, ele se faz em 2 minutos. 2 minutos, não exagero, né? Então, assim, e é um material de altíssima qualidade, você pode editar o material, então você fornece o seu conhecimento, você pode fornecer o seu toque no linguajar para os pacientes, realmente, uma coisa individualizada. O próprio Captions, por exemplo, quando a gente posta um vídeo ali no Instagram, tem muita gente que não põe o áudio, o Captions facilita que essa pessoa consiga ver o seu vídeo e se ela fica mais tempo, o seu engajamento aumenta ali. Então, assim, essas automações são muito boas e, por exemplo, até para a gente conseguir ter ideias de post, quando você vai lá no site GPT e vê quais são os assuntos mais em alta da nutrição, ele te fornece várias coisas para você ter uma pauta para falar, para você criar uma linha editorial. Então, assim, as automações facilitaram muito a vida, né? Você ganha muito tempo, tempo esse que você pode investir no atendimento ao paciente, pode investir até em se especializar mais, outras coisas. total. Que massa isso, velho. Acho que isso é uma visão muito boa de trazer. E sobre os desafios, Bruno, que tu enfrentou quando tu estava implementando o método, né? Teve alguma parte assim que tu sentiu dificuldade, algum ponto ali que tu de repente passou por alguma fase de trava ou de dificuldade de conseguir implementar? Traz isso pra gente, porque também são pontos que talvez você traga como destravou, como superou, isso pode ser interessante aí. Queria entender um pouco melhor. Perfeito. Eu acho que o momento que eu senti um pouco mais de dificuldade foi ali mais ou menos no mês de outubro, né? No mês de novembro, que foi o mês seguinte de outubro. Outubro tinha sido até esse mês o mês que eu mais tinha atendido na minha vida, né? Que aí eu tinha feito ali acho que 103 pacientes. E aí com isso, eu recebi, acho que foi o primeiro feedback negativo de 2 anos aí, que teve um paciente que ele respondeu um feedback e eu não vi.
E na época, não estava com dois estagiários, estava somente com um, né? Então, assim, a demanda estava muito alta. Então, foi o momento em que eu falei, tá, tenho que parar de ver um pouco para a captação e parar para olhar um pouquinho para o produto, para o meu serviço. E aí foi o momento que eu falei, tá, começar agora a pensar em uma organização onde eu consiga me dividir melhor. E eu falei, vou abrir mão um pouquinho aqui do faturamento para investir numa nova pessoa para me auxiliar. Então, assim, no mês de novembro, foi um mês que eu fiquei mais focado nisso, né? Em realmente voltar a ter aquela qualidade de atendimento, dar uma atenção maior para os pacientes. Fiz uma captação um pouco menor, que não foi ruim, foi muito boa ainda, mas assim, foi um pouco menor em relação a outubro, para que eu conseguisse retomar a qualidade do serviço. Porque, assim, o serviço ele pode ser bem recomendado por causa da qualidade dele. Não adianta eu fazer uma captação muito grande e o paciente chegar e o serviço é ruim, porque ele não vai renovar, né? Certo? Não vai renovar, vai ter um boca a boca negativo, que é tudo que a gente não quer. Então, a gente não E quer. aí foi um mês que eu parei para dar uma olhada para o serviço em si, porque eu senti que o volume excessivo, e até foi uma coisa bem interessante, o volume excessivo me pecou no atendimento. E foi justamente o mês que eu subi o preço, né? E foi coincidência, porque a subida de preço foi no meio do mês, não foi no final. Então, assim, chega um momento em que a gente tem que começar a escalar um pouquinho ali em relação ao ticket, né? Porque senão a nossa qualidade vai cair muito e aí isso vira uma bola de neve. Negativo agora. Exato, essa bola de neve não é positiva, essa aí a gente não quer. Essa é que a gente não quer. Muito bom, velho, tudo que tu trouxe, porque eu acho que isso é um desafio para muitos profissionais. O que é que eu vejo, né? O mundo dos negócios é você resolver um problema e criar outro. Então, todo problema que a gente resolve, cria um problema novo. E a gente fica nessa loucura o tempo todo. Então, quando você tem 50 pacientes e você dobra para 100, você cria novos problemas. E se você dobra de novo para 200, sem resolver esses problemas que surgiram aqui, vai quebrar a máquina. Então, acho que cada vez mais eu vejo que o segredo está em crescer X, volta, melhora o produto. Cresce mais X, volta, melhora o produto. Cresce mais um pouco. E aí, quando eu falo produto, é produto e time, né? Porque não dá para esquecer do time em momento algum, que é justamente o que tu fez, estruturou produto, que aí entra processos, ferramentas, e trouxe pessoas para ajudar a operacionalizar tudo isso, para poder te permitir atender mais gente e conseguir crescer mais no negócio, né, velho? Então, muito bom. Acho que eu costumo dizer que problema bom também é problema. Então, era um É problema verdade. bom, mas tinha que resolver de todo jeito. Mas eu gostei muito dessa visão, porque é uma visão importante do nutricionista entender. Que não é só sobre vendas, na verdade, é muito mais sobre cuidar bem de quem está dentro, porque isso vai impulsionar as vendas e o marketing. E quando você fica só focado nas vendas do marketing, o produto impulsiona as vendas do marketing para trás. Então, é um paradoxo aí muito doido da vida, né? É verdade, é verdade. E é aquilo, né? Não, eu acho que não existe produto que não possa ser melhorado, né? Todos Então, podem. assim, está constantemente tentando se aperfeiçoar e se inovar para que os pacientes tenham a melhor experiência possível. E, assim, nesses momentos em que a gente acho que a gente sobe um degrau acima, a gente vê que, por exemplo, a gente ultrapassou uma barreira, mas a gente passa a enfrentar a próxima. E aí a gente vai começar a pensar numa solução para essa próxima, e depois vai vir outra, e assim vai consecutivamente. Total. E aí, um insight legal também sobre tudo isso é usar os próprios check-ins e formulários que a gente usa para coleta de dados e as conversas mesmo com os pacientes, para poder entender onde que estão esses pontos de melhoria. Então, no check-in, Perfeito. a gente identifica, pô, os pacientes estão precisando aqui de apoio, sei lá, no sono. Vamos trazer aqui algumas coisas de sono, vamos educar eles aqui, sei lá, entendeu? Então, tem muita coisa que pode sair disso, né, bicho? Então, é muito legal. Você falou isso agora, foi um ponto bem interessante, porque assim, essa situação que eu relatei agora foi do final de outubro para início de novembro. Hum? Quando teve a sua imersão aqui no Rio, que foi ali no início de dezembro, eu Uhum. rodei um NPS ali com todo mundo, fiz ali várias perguntas em relação a melhorias, como é que tá a satisfação da galera, e assim, muitos dos comentários foram, antigamente o suporte pecava um pouquinho, mas no último mês isso já foi acertado e está tudo perfeito. Não vejo nenhuma melhoria possível. Nossa. Então, assim, essa adição de uma pessoa nova no suporte para que a gente consiga melhorar o atendimento ao paciente já mudou a visão deles completamente. Uma coisa que uma vez, já possivelmente para algumas pessoas foi negativa, atualmente já estava excelente. Eles já deram um 10 de 10. Cara, que genial isso. E no final das contas é um pequeno detalhe que você ajusta. Custo baixo essa contratação.
É muito mais uma questão de visão de negócios, visão estratégica, coragem, porque também tem um dedinho de coragem, que a pessoa muitas vezes tem medo, né? Pô, mas já tem um, vou contratar outro, meu Deus, vão ser dois, e agora? Mas, cara, acho que isso aí mudou o jogo, porque tu contratou antes da bomba explodir. E muitas vezes as pessoas deixam para contratar só quando a bomba já explodiu, né? Quando estourou o primeiro negocinho ali, né? O primeiro barulho que fez, já foi atrás de resolver o problema. Então isso é muito bom, Sim. né? Muito bom. E falando um pouco dos resultados, Bruno, como é que foi a transformação do teu negócio desde que tu entrou para a Tribo? E eu queria também que tu falasse um pouco sobre a transformação, não só do negócio em si, mas da tua visão para empresário, como está o teu time hoje, como que era antes. Eu acho que são também aspectos importantes, além do aspecto financeiro, que eu acho que são coisas assim que a gente até conversou um pouco, né, antes de começar a gravar, que, cara, para mim é o mais foda, é ver essa visão de empresário. Porque no longo prazo, isso é melhor do que, fiz tantos mil esse mês. Não. Se você tem a visão de empresário, você vai construir algo que vai virar uma máquina que vai gerar esse faturamento constantemente, entregando muito resultado e mudando vidas, né? Então, queria que tu trouxesse um pouco dessa perspectiva de antes e depois. Perfeito. Então, assim, uma coisa muito positiva é de que, por exemplo, antigamente, no primeiro semestre, por exemplo, eu tive um faturamento ali em torno de 60 mil, né? E se for pegar agora os últimos 6 meses, até já com o valor desse mês atualizado, se eu não me engano, está em torno de 215, 212. Então, assim, um mês e uma semana, né? Porque se for botar que eu comecei no final de julho. Mas, assim, a questão é, cara, foi uma mudança absurda. Foi mais do que o triplo, né? De melhoria em relação a isso. E uma coisa que eu fico muito feliz também é não só em relação ao faturamento, mas sim o número de pessoas que eu consigo ajudar. Por quê? Antigamente eu tinha um volume de 40, 45 pessoas. Hoje em dia, se for pegar a média dos meus atendimentos, é 90. Né? Eu tive aí 2 meses com mais de 100. O mês de janeiro agora, por exemplo, eu já bati 100 e ainda está na metade do mês praticamente. Então, assim, eu consigo auxiliar mais pessoas. São mais pessoas em que, por exemplo, a gente consegue tirar ali de um pré-diabetes, consegue melhorar o colesterol, o sobrepeso. Então, assim, o fato de estar não só faturando mais, mas conseguindo expandir a minha ação como nutricionista é muito positivo. E agora, para olhar um pouquinho para as coisas com a visão de empresário, né? A gente começou a enxergar um gargalo em termos de volume. Não dá para atender muito mais do que isso, sem perder a qualidade, que é uma coisa que eu não quero. A gente já cansou de ver que a qualidade aqui é o ponto-chave da coisa. Então, assim, a gente está começando agora a pensar em outras estratégias para a gente conseguir escalar um pouco mais o nosso negócio. E aí, por exemplo, talvez ofertar um pouco mais das consultorias básicas, abrir, então, um produto com um outro profissional integrado, que eu comecei a fazer esse mês, inclusive. Eu tenho agora um atendimento que é integrado com uma endocrinologista. Então, assim, outras formas que a gente consegue de expandir um serviço também de qualidade. E aí, por exemplo, agora em relação ao ano de 2024, uma coisa que eu falei com minha equipe, que é para ficar bem integrado, é para a gente ter treinamentos semanais, para a gente ter relatórios, porque métricas facilitam muito a gente visualizar o nosso processo, se a gente evoluiu, se a gente regrediu. Então, assim, estou cada vez mais focado em fazer os processos ficarem mais evidentes. Seja o processo, por exemplo, para acompanhamento de um cliente desde a hora da venda até a hora do suporte, seja um processo para ver o momento de entrega do planejamento, seja o processo para ver como é que está a taxa de conversão. Então, assim, estou mais focado em relação a métricas em que cada vez o nosso time fique mais integrado. Nosso time, por exemplo, está ficando mais motivado. Uma das dificuldades que eu tive lá em meados de agosto, quando eu contratei uma assistente virtual para fazer a parte comercial do produto, foi de que, por exemplo, ela não estava tendo uma conversão tão boa quanto eu na hora da venda, não estava conseguindo fazer aquela oferta irresistível, mas assim, hoje em dia isso já tem melhorado muito. Ela já está motivada com o trabalho dela. Massa. Ela, por conta própria, busca se aperfeiçoar. Por exemplo, a confirmação dela de consulta hoje, ela manda um arquivo bonitinho, com carimbo do Bruno Itagiba. Então, assim, ela mesmo, sozinha, por conta própria, de forma proativa, está buscando se aperfeiçoar. E hoje, dentro da equipe, parece estar todo mundo muito motivado, de modo a procurar melhorias por conta própria, sabe? Então, assim, isso tem sido muito positivo. No ano de 2024, nosso foco vem sendo principalmente na parte de pessoas e processos. Cara, que massa, velho.
Fiquei aqui, mano, feliz demais de escutar tudo isso, porque, primeiro olhando para o faturamento, né, bicho? Ter esse crescimento de um semestre para o outro é assim, divisor de Coisa de águas maluco. total, né? Tá. E eu fiquei reflexivo sobre a gente fez aquela grande pesquisa, né, na tribo, você participou, e a gente viu que a média de aumento de faturamento é de 314% em 6 meses. Aí, olha pro teu caso, tu extrapolou essa média, então é um dos que puxa para cima, né, a média, porque tu cresceu mais de 3 vezes, velho em 6 meses. Bizarro. Então, lindo de ver, né? É muito bonito esses números. Mas o principal para mim é o que tu trouxe no final aí. Pô, o foco do ano é pessoas e processos. Qual que é o nutricionista que você vê falando disso, entendeu? Então, essa visão é o que vai fazer você chegar em mais pessoas, expandir cada vez mais o impacto e crescer um negócio, né, velho? Então, eu fico feliz demais, assim, porque é um resultado foda. E aí, queria te perguntar, Bruno, se tu pudesse dar um recado para aquele nutricionista que faz parte da nossa tribo e que talvez esteja ali num momento parecido com o que tu estava ali no início, qual seria o recado que tu daria para ele, né? Um membro da nossa tribo, um recado final. Perfeito. Assim, pode parecer uma forçação de barro o recado que eu vou dar, mas é uma coisa que eu acredito e que eu realizei e deu certo comigo. Mas, assim, não basta a gente fazer anotações e tirar insights. A gente tem que executar. Assim que eu fui assistindo às aulas do Samir, eu já fui anotando, ó, fazer tal coisa, chamar tais pacientes, fazer oferta para o lead. Então, assim, a gente tem que botar a mão na massa. E muitas vezes a gente vai fazer com medo mesmo, né? A gente vai fazer com medo porque tem que ser feito. Por exemplo, as 2 vezes que eu já subi o valor, eu subi o valor com medo, achando que ia ter uma rejeição absurda. A Vamos subir última de vez novo, né? não, vamos subir, já tá aqui, ó, esgotado, tá na hora de subir novamente. Mas Tá. assim, a última vez que eu subi o preço não teve literalmente nenhuma rejeição de valor. Então, assim, a gente tem que fazer as coisas porque a gente recebe o feedback de pessoas que fizeram, e não são poucas, né? E deu certo. Então, assim, é aquilo, a gente escuta os conselhos, os direcionamentos de quem já passou por isso, de quem realmente efetivou isso na prática, no campo de batalha, e deu certo. Então, assim, se deu certo com ele, por que não vai dar comigo? A gente executa também, mesmo que com medo. Então, assim, a gente tem que fazer, organizar, estruturar o nosso negócio, né? Mas a gente também tem que executar. Não adianta a gente só tomar anotações, a gente só ver palestras, essas coisas, se a gente não botar a mão na massa. Porque, assim, o resultado, para mim, ele veio e veio rápido. Veio rápido. Eu comecei a executar e na semana seguinte eu já estava conseguindo ter uma outra visão. Não eu ter uma outra visão. Os pacientes estavam tendo uma outra visão de mim. Trabalho. Então, assim, eu fiquei. Samir sabe, eu sou eternamente grato a ele, canso de falar sobre isso. Mas, assim, eu perturbo, tento executar o quanto antes. Quando eu saio da mentoria normal para a mentoria Atlas, também falei, libera o meu acesso aí, eu quero assistir os vídeos. Então, assim, eu já quero ver as coisas para executar o quanto antes. Então, assim, o mundo é dos executores, esse é o recado. Total, velho, eu ia falar isso. E eu acho que é exatamente essa visão que a gente sempre vê dentro da tribo, é um padrão que eu observo, que é agir apesar de sentir medo, entendeu? É colocar em execução apesar de sentir medo. Porque o medo, né? Assim, quem diz que não tem medo, tá só querendo botar o ego pra cima aí. Porque no final todo mundo sente medo. Eu sinto medo, tô aqui agora tô tomando várias decisões na minha empresa, decisões grandes, cada vez maiores. E o medo é uma constante, mas no final a gente age apesar de, porque senão a gente não estaria no nosso propósito de impactar, de você mudar várias vidas de vários pacientes, a gente de mudar a vida de vários nutricionistas. Então acho que é muito isso que o Nutri ele tem que internalizar, né? Que é normal sentir medo, mas a gente tem que executar para poder até mesmo a gente entender que o nosso medo era tava ali tipo dramatizando demais a Limitando a gente, né? situação. Tipo, porra, era mais fácil do que eu imaginava, né? Então, eu acho que isso é um recado muito forte para deixar. E aí, irmão, vamos agora inverter a lógica. Qual o recado que você daria para aquela pessoa que está do lado de fora da tribo, que está ali talvez refletindo sobre a entrada, pensando se é a verdadeira, se é esse o passo que é o melhor para o momento dele, enfim, dê o seu recado final aí também para essa pessoa. Perfeito. Assim, se você que está assistindo, se está procurando uma coisa que realmente vai te ajudar a estruturar a sua posição, te consolidar como nutricionista, mas também como uma empresa, você quer ter uma visão de, por exemplo, de atendimento ao cliente, de venda, de serviço, de qualidade, você precisa ter um suporte de qualidade.
E nada melhor do que o Samir, que já esteve dos dois lados da moeda, o lado de nutricionista e o lado de mentor e empresário. Então, assim, a gente ter um direcionamento de alguém que já passou por isso é muito importante. E pelo menos aqui no Brasil, que eu saiba com a nutrição, é o Samir o nome para isso. Então, assim, novamente sobre o medo. Quando eu entrei para a mentoria ali, todo mundo tem aquele frio na barriga, é um investimento alto que a gente faz, mas ele é um investimento que ele vale muito a pena, porque o conhecimento que a gente tem aqui, a gente leva para a vida, para a vida. Que massa, velho. E isso vem da boca de alguém que comprou um produto, depois comprou outro, vai passar mais de 1 ano e meio aí com a gente, no mínimo. E é só o começo, irmão. Massa demais. Eu queria agradecer o teu tempo, agradecer também por todos os insights, por ter aberto tanta coisa, né? Eu senti que foi com certeza, né, absoluta, foi repleto de insights, de pontos ali que o nutricionista ele pode pegar e trazer para o próprio negócio, muita coisa prática também. Então, irmão, queria te agradecer pelo teu tempo. E tamo junto demais. Esse foi mais um estudo de casa, Nutrição Sem Fronteiras. Perfeito. Irmãozão, eu agradeço demais aí o convite, uma honra fazer parte desse chamada. Fico muito feliz, assim, e novamente, como eu já falei 30 vezes, eu vou falar mais 30. Eu só tenho a agradecer a você. Com tudo, velho, só o começo, pra cima. Que estudo de caso surreal esse do Bruno. Olha que situação. Você é um nutricionista que chegou num teto, fez uma mudança de preço, chegou em um outro teto. O primeiro teto você tinha 100 consultas por mês, cobrando barato e sem ter tempo para nada. No segundo teto você subiu o preço, mas você não consegue mais sair aí das 40, 45 consultas. Entrou para a tribo e teve um crescimento assustador de sair ali de 70, 60, 80 mil no último semestre para mais de 230 mil reais em apenas 6 meses. Isso é surreal, porque é um crescimento de mais de 300%. É um crescimento realmente que bate com as métricas que a gente traz, com as pesquisas que a gente faz, de 314% na média de aumento de faturamento em 6 meses. Mas mais importante do que esse aumento surreal de mais de 3x em 6 meses do negócio dele é a evolução do modelo mental. De sair daquele pensamento de autônomo, de ser só um nutricionista para virar de fato um empresário, com métricas, com processos, com pessoas e com toda essa visão de crescimento. O Bruno ele entrou na mentoria NSF, depois subiu para a mentoria Atlas e segue crescendo cada vez mais. A gente está em janeiro, dia 16, 17, e ele já fez só nesses 17 dias o faturamento de quase o mês inteiro de dezembro. É esse tipo de resultado que a gente vê aqui dentro da tribo. E foi um prazer compartilhar isso contigo. Eu tenho certeza que você tirou vários insights desse papo incrível que eu tive com o Bruno. Se você estiver refletindo sobre aonde que você se encaixa aqui dentro da tribo, qual que é o melhor produto, qual que é o próximo passo para você seguir evoluindo com a gente, aperte em algum botão que você está vendo nessa tela para poder você ser direcionado para um formulário. Você vai preencher esse formulário e um dos nossos consultores vai conversar com você para entender o seu momento, entender as suas dificuldades, seus objetivos e te direcionar para qual produto que faz mais sentido. Seja as nossas imersões presenciais, o nosso desafio que acontece de tempos em tempos, seja a mentoria NSF, que foi onde o Bruno entrou para a tribo, ou até mesmo a mentoria Atlas, que é onde ele subiu, ou até mesmo o nosso Mastermind, que é o nosso programa mais avançado. Se você gostou desse vídeo, aperta no botão, aplica, conversa com o time, que vai valer a pena. Vamos nessa e até a próxima.